Eu quero. Vou fazer um. Vou participar de um especial, né, sobre crimes históricos, que eu ia tratar sobre o Lampião. Ah, Eu vou estudar tudo sobre o Lampião. Eu já tinha uma vaga noção de algumas coisas que eu tinha lido sobre ele. E aí eu me deitei na pesquisa. Né? Tem toda a bibliografia aqui, né? Muita gente que critica o livro. O pessoal do Faz o L está odiando esse livro, né? Está odiando. Aí eles falam assim: ah, esse livro é um cheio de achismo, não sei o quê, não tem fonte. Gente, olha aqui, o tanto de cara. fonte que tem de fonte bibliográfica aqui. Ah, não, mas não está citado no método acadêmico. Meu querido, isso aqui não é uma tese, é um livro para as pessoas. Eu tenho que escrever de uma maneira que as pessoas entendam. E segundo, eu tenho titulação e por conta da titulação eu tenho liberdade de fazer só a bibliografia final, né? Então, eu não sou falso doutor, igual o Lampionista, Entendi. que é o meu livro de vingança. Mas não, esse livro não é de vingança. Aí, o programa seria de vingança, os comentários. Então eu comecei a estudar muito sobre o Lampião, fiz uma pesquisa extensa. Aí eu faço pesquisa como eu faço tese. Tem muito. Faço fichamento, pego teses contrárias. A vida dele é bem levantamento. documentada ou tem muita lacuna? Tem lacunas, e tem muita coisa, por exemplo, que ele não deixou publicar na época que ele era vivo. Entendi. Que ele chegava, ele ameaçava a vida da família das pessoas que escrevessem coisas que ele não gostasse. Não é? Ainda bem que no Brasil não existe mais isso. Acabou. Hoje a gente é livre para falar as coisas. Ainda bem. Né? Ainda bem, mas o Lampião fazia isso. Caramba. Se ele não gostasse de alguma coisa que iam publicar sobre ele, ele matava. Que absurdo que é o que acontecia no passado. É um absurdo. Imagina viver nessa época. Nossa. Eu não sei como era possível. Então muita coisa não chegou. Porque essa é uma forma eficaz de você manipular o registro histórico. Reescrever, né, a história. Né? E imagina se tivesse rede social naquela época. Como é que o Lampião ia fazer? O Lampião ia precisar ser dono da companhia de internet para derrubar perfis, coisas assim. Imagina que loucura. Exato. Que doideira. Pois é. E aí, a partir dos documentos... Mas graças a Deus isso já passou, estamos falando de anos 1920, 1930, é uma coisa do Brasil arcaico, não existe mais. E aí eu fiz essa pesquisa e ela ficou lá na minha gaveta. Aí em 2021 eu publiquei o Estética da Estupidez, 2022 eu publiquei esse, que é o Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Em 2023 eu ia publicar um livro que chama Corra, que é fascista e vem aí. Né? Aí eu escrevi um texto, mas não ficou bom. E eu precisava entregar, né? No meu contrato da editora eu precisava entregar. Aí eu falei, eu tinha uma pesquisa, essa pesquisa do Lampião estava pronta. Eu falei, eu vou mandar outro livro semana que vem. Você prometeu um e mandou outro. Aí eu peguei a pesquisa, passei 10, 12 dias, né? Compilei tudo, aí fui fazendo texto. Quer dizer, às vezes eu passo 3 dias sem dormir. É mesmo? Quando eu entro na engrenada, é uma maravilha. Naquele estado de nada me quase distrai. Psicografando. Sei assim, como que é, né? muito bom E vai. Tosse aqui na cara, porque é meio Clarice Lispector o meu método, né? Ou Glória Pires, né? Glória Pérez. Glória Pérez. E aí eu mandei o texto para ele. Aí o editor. Mas você escreveu em quanto tempo? Eu já tinha a pesquisa pronta, Sim. O fichamento pronto, as referências prontas. Eu compro os livros que eu consulto. Até quando são obras raras, eu tento achar as obras raras para ter em casa. Então aí estava tudo fácil, estava tudo fichado, com as menções de páginas, etc. Era ir para o livro mesmo. Aí eu peguei, e hoje é muito fácil, os fichamentos são eletrônicos, já estavam os fichamentos eletrônicos. Né? Aí eu fui montando a forma de contar a história, de narrar a história. E eu vou narrando a história através de nomes de música. Tá. Músicas de esquerda, né? que eu gosto dessa provocação. Chico Buarque, por exemplo. Né? E aí eu fui montando, aí entreguei o livro, meu editor falou, nossa, o livro está muito bom, mas não vai vender, porque ninguém pesquisa sobre o Lampião, ninguém quer saber sobre o Lampião. O índice, o Google dele, o número de pesquisa, não é um termo, ninguém vai procurar, ninguém procura sobre o Lampião. Aí eu falei o seguinte, bom, deixa eu arrumar a apresentação, porque o que tinha acabado de acontecer? A Imperatriz Leopoldinense ganhou o carnaval fazendo homenagem ao Lampião. Olha só.
Quem era a madrinha da escola de samba? Quem? Xanxa. Tá. Xanxa com X, eu não falei de ninguém conhecido. Xanxa. A Xanxa. Parente da Xuxa. Exato. Deve ser. E para quieto, você quer ter Não fala em nada. Não, é Xanxa. É Xanxa. Ela foi madrinha. Aí coroaram o Lampião. Aí eu falei, olhei todo apetezada, todos os artistas. Que artista? Artes cênicas é uma faculdade muito interessante, porque você sai de lá formado em artes cênicas, economia, direito, sociologia, agronomia, você tem de tudo. Cara, você tem opinião pra tudo. É incrível. Mas é uma opinião convicta, assim. É impressionante. Aí estavam lá os artistas lá e o pessoal do PT lá. E qual foi o lema da campanha? O amor venceu, o Bolsonaro é um misógino, o Bolsonaro é um mau. Aí tava todo mundo sambando e batendo pau pro maior estuprador da história do Brasil. Mas como é que é isso aí? Alguma coisa não bate aí. Não tá? Aí eu voltei na pesquisa, fiz. Aí o Marco falou, não vai vender. Eu falei, tá bom, então vamos trocar o título. Mas o nome do Lampião é Virgulino Ferreira da Silva. Aí eu peguei da Silva. Aí o que o povo tem procurado muito hoje? Coisas sobre fake news. Sei. Então, da Silva, a grande fake news da esquerda. Você juntou... Porque a figura desse bandido psicopata como herói é criado pelo Prestes do Partido Comunista. Ele que inventou essa estética de herói para esse bandido psicopata. Até então, ele era o que era mesmo. Até então ele era o demônio na Terra. Entendi. Não tinha uma narrativa, uma que foi criada dele ser um sujeito, um injustiçado. Mentira. Ele é de uma família de ladrão. Um Robin Hood. Tipo, o vô era ladrão, o pai era ladrão, eles irmãos eram ladrão. Nunca prestou. Ah, mataram o pai dele. De fato, mataram. Porque, óbvio que bandido que rouba bandido e tá vivendo e vive fugindo da polícia, uma hora morre. Ah, vou vingar meu pai. Ele não se vingou de ninguém. O Lampião era um mentiroso. Por exemplo, se ele falava uma coisa hoje, uma entrevista, ele ia dar outra entrevista, ele falava outra coisa. Nem aí com o que ele tinha falado na outra. Sobre qualquer coisa. Por exemplo, assim, imagina, eu vou fazer até uma voz diferente para não confundirem com o Lampião ou comigo. Tá. Um sujeito vira assim. O sujeito que tem ama não presta. Eu nunca tive uma ama na minha vida. Entendi. Uma voz qualquer. Uma voz que vem aqui. Uma voz qualquer. Tá. Tá uma voz de fumante. Exatamente. Voz de fumante. Tipo da Leda. Aí depois, para outra entrevista, a pessoa conta assim. Ah, quando eu namorava, eu tinha uma garruchinha que eu andava comigo. A garrucha, porque era perigoso namorar à noite. Então eu andava com a garruchinha. Entendi. Qual história vale? Não sei. Então o Lampião ele era isso. Para uma entrevista ele falava uma coisa, outra coisa. Isso aqui foi um exemplo que eu inventei agora, tá? Entendi. Dessa voz. Totalmente desconexo. É só para vocês entenderem. É. Aí ele fala, cada entrevista ele fala uma data de nascimento dele. Ele fala que quando a mãe dele morreu, ele jurou vingança com o peito ensanguentado da mãe. A mãe não morreu. Sabe de que tiro. lembra isso? A mãe morreu doente e ele não tava no velório da mãe porque ele tava fugindo da polícia. Sabe que lembra isso na ficção? O Coringa, que cada hora inventar uma história para cicatriz dele. Exatamente. E é isso. Essa mitomania, que aliás é um sinal de psicopatia. Também acho. Né? E aí eu montei esta história. O cara é a grande fake news da esquerda. Mas você tá dando um exemplo de que ele dava entrevistas Ele dava entrevistas mesmo? O Lampião, sim. É mesmo? Lampião era vaidosérrimo. Não sabia dessa... Nossa, meu amor. Ele usava... Olha como era Lampião. Lampião era o cara mais rico do Agreste. É? Só com produto do crime. Caramba. Ele usava jabiraca, que era o lenço do pescoço. Sei. Tinha que ser tafetá inglesa ou seda francesa. O óculos dele era Zeiss, que é caro até hoje. Claro, que vem das lentes Zeiss. Lentes Zeiss. No chapéu dele, ele tinha um conjunto de moeda em ouro 28 quilates, que era um verdadeiro museu de numismática. Todas as armas dele tinham a empunhadura com ouro. Cara, todas. É uma imagem dele totalmente diferente do que foi construído. Ele mandava fabricar um tecido tingido porque ele gostava de uma determinada coloração de roupa. E ele mesmo costurava às vezes. Porque ele era o mestre do bordado da máquina Singer.
ele só usava o perfume da Maison Roger Gallet, que é um perfume do começo do século XX, Fleurs de l'Amour. Que não era barato. Brasil, 1920, você usar Fleurs de l'Amour da Roger Gallet, tem que vir da França, só tomava whisky White Horse e Brandy Macieira. Refinadérrimo e vaidoso. Tanto é que muitos coronéis pagavam para cordelistas fazerem os cordéis enaltecendo a bravura dele. Entendi. Porque ele era super vaidoso. E quando o cordelista escrevia algo que não gostasse, corria risco de vida. Então a maioria já nem fazia cordel. Para não arriscar. São casos raros que eu trago aqui, né, os que faziam enquanto ele estava vivo. Sempre enaltecendo. Não, a maioria sempre enaltecendo. Tem um ou dois que tem coragem de falar a verdade. Sério? Exatamente. São os casos que eu trago aqui. E eu tentei resumir tudo. E eu fui aos jornais de época. Por exemplo, coronel, ele só extorquia. Coronel. O pobre é que ele humilhava. Ele extorquia com qual Extorquia com final. Não, sabe o Zé Rainha que foi preso aqui? Sei. Falava assim, você quer ter a sua terra invadida? Não, né? Então você me paga aqui uma groja. Entendi. Porque o cangaço, o movimento do cangaço é um movimento de milícia privada de coronel. Então ele é o anti-reforma agrária, por excelência. Entendi. Ele é aquele que protege o domínio latifundiário do coronel. E o Lampião, ele levou o cangaço, que já está abaixo da escala moral, né, para o fundo do poço, para o alçapão do fundo do poço da escala moral, ele é a milícia privada de um coronel, mas uma milícia mercenária, ou seja, ele está fazendo aqui a serviço para esse coronel contra o povo, ao mesmo tempo que ele está se leiloando para outro coronel para ver se aquele paga mais. E se pagar mais... Exato. Ele se vira. E aí, então, ele saqueava a cidade, mulher de coronel, filha de coronel, não podia estuprar. O máximo que podia dar era um corretivo com palmatória. Caramba. Quando estivesse devendo para ele. Tá? Agora, a mulher do pobre, não. Tudo isso documentado. Ele tinha tudo documentado. Cara. Ele entrava nas pequenas propriedades, vandalizava tudo, às vezes matava o homem. As mulheres, elas eram estupradas em gesta, né, que é o estupro coletivo. Né, Lampião, ele estuprava primeiro, depois ficava o resto da cabroada para estuprar a mulher. Tem um caso que uma mulher começou a ter tanta hemorragia, para não parar, ele pegou terra e socou com o punhal ósseo. Depois a mulher morreu, depois que morre, você larga igual cachorro. Caramba. E as mulheres que o bando achavam imorais, eles marcavam com ferro em brasa no rosto ou na genitália, dependendo da imoralidade. Tinha um maluco, né, que chamava o João Batista, que ele levava, né, 2 ferros JB, que toda mulher a mulher que ele estuprava, ele marcava na genitália. E a que ele achava imoral, ele marcava no rosto. Eu peguei aqui jornais de época, tem a foto de um caso que saiu no Jornal da Noite, aqui. Que saiu a foto da menina aqui, olha. Esse jornal é de 1930 e pouco. Né? Essa que foi marcada no rosto. Essa foi marcada no rosto. E uma mulher estuprada, e uma mulher esteticamente afiada no Brasil já não valia nada. Porque a mulher, nessa época, ela já era considerada coisa. Então, se você tira dela a capacidade de casamento, uma mulher estuprada não pode casar. Ou seja, ele devastou a vida de famílias. E a pedofilia também, que era uma coisa muito assimilada. Esse mesmo João Batista, que marcava JB no ombro, tem um relato, porque muitas das coisas que a gente tem são testemunhos de obras de pesquisadores. A pesquisa mais rica que eu achei foi uma pesquisa da Sorbonne, da Elise Jaspin, que ela veio para o Brasil fazer uma pesquisa vasta sobre Lampião. E relatos de época. Esse JB, uma vez, ele estuprou uma menina cega de 10 anos na frente do pai. Meu Deus. Porque o pai tinha dedurado alguém do bando para os volantes, para a polícia da época. Então, assim, é um sadismo, e além do fato dele ser racista pra caramba. Racista pra caralho. Tem uma cidade na Bahia, quando ele chegou lá, chama Queimada. Né? A Bahia ainda tem, a população preta da Bahia é muito grande, porque foi o primeiro lugar que a corte foi, e para cada pessoa da corte tinha cerca de 10 escravos.
E quando eles vieram para o Rio, muitos ficaram ali. Quando chegou em Queimada, ele matou um monte de policial, e ele fala, tem registros dele de entrevista, ele fala assim, olha, só matei porque esses macacos quiseram me dar ordem. Cara. Ele humilhou o juiz, o promotor público e 2 serventuários da justiça, porque eram pretos, aí ele falava assim, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. Fora outras coisas que ele fala, e tem uma passagem também que ele está numa fazenda de um coronel e as capelas tinham santos, né? Toda fazenda tinha uma capela, uma igreja. Ele deixava um bolo de dinheiro no pé de cada santo e para São Benedito ele jogava moeda. E você não podia falar que ele tinha pele escura. Ele exigia de todos aqueles que dessem notícia dele de falar que a pele dele era bronze cor. Ah, é? É. Porque ele também sangrava. E sádico pra caramba, assim. É uma das pessoas, o maior ladrão, maior extorsionário, maior estuprador. Mas é incrível tudo que há de ruim é esse sujeito. Mas é incrível que desde aquela época, uma pessoa como ele, ladrão e tudo isso que você falou, de ruim numa pessoa, se preocupava tanto como a história ia ser contada sobre ele. É incrível isso, né? Então, o que se deve à história ser contada sobre ele é também... Ele não fazia questão de ser herói. Não? Ele fazia questão de ser poderoso, ele era psicopata. Ah, tá. É um psicopata. Ele queria destacar um pedaço do Brasil para ser o estado dele. Ele queria recortar um pedaço do Brasil. Ele queria poder. Ele não queria... A vaidade dele era uma vaidade estética. É uma vaidade estética. Ele era aquela vaidade que... Por exemplo, o cara era ladrão? É. Mas ele não admite que ninguém chama ele de ladrão. Então, olha que loucura que acontecia no Brasil. Era uma loucura. Então ele não deixava que ninguém chamasse ele de ladrão. Não. Porque na cabeça do psicopata, ele tem o direito de fazer aquilo. Não é um crime. Ele está no direito dele de fazer aquilo. Em algum momento ele fala sobre isso? Por que ele faz isso? Tem justificativa ou ele não precisa se justificar? Não, cada entrevista ele fala uma coisa. Ele fala que é por vingança, etc. e tal. Aí o que aconteceu foi que o Prestes ele precisava de uma figura de luta popular, e ele levou isso para a Internacional Comunista em 1920, 1930. Né? A distância do Nordeste para o Rio de Janeiro era grande e do Brasil para Moscou era maior ainda. Então ele começou a cultivar a figura do Lampião e do seu bando como pessoas indignadas com o Estado, que lutavam por uma sociedade mais justa e que só precisavam ser ajambrados pelo comunista, educados pelo comunismo. E assim, na figura deles, eles promoveriam no Brasil revoltas populares. Ele fala, olha, se vocês querem atingir alguma coisa e continuarem fora da cadeia, vocês têm que ser como o Lampião e o bando deles. A gente tem que vencer pelo medo, pela arma. Então ele foi escolhido a dedo pelo Prestes. Entendi. Para fazer isso. Mas o Lampião nunca foi comunista. O Lampião era o maior egoísta de todos. A pessoa mais egoísta que existiu. Mesmo dentro do bando dele... Ele fez uma fortuna. Ele fez uma fortuna que, por um ano, ele conseguiria manter o sistema de saúde e educação de 10 municípios, de 10 capitais do Rio de Janeiro, daquela época. Ele conseguiria manter, por um ano, todo o sistema de educação e saúde de 10 municípios. Caramba. Ele nunca doou um centavo para ninguém. Tudo morreu com ele, tanto que o Optato Gueiros, que é um dos que presenciaram a morte dele, ele conta no livro de memórias dele que se dizia na época quem matou Lampião. Quem matou Lampião foi o dinheiro dele. Por quê? A briga pelo dinheiro? Quem matou o Lampião foi o dinheiro dele, porque ele roubava o dinheiro dos outros. Ah, sim. Ele deixava a população inteira na miséria, ele era o maior traficante de arma no Brasil, então ele tinha mais arma que toda a polícia. Né? Ele tinha mais arma que toda a polícia. E aí você fala, né? Hoje a gente tem um governo que fala da misoginia e samba e enaltece o Lampião, usa chapéuzinho de Lampião, que fala que quer defender a mulher, olha o caso de Lampião, e que é contra as armas. Uma das bandeiras atuais é o desarmamento. E a gente tem aqui a celebração do maior traficante de arma da história do Brasil. Exato. O maior da história eu não sei, mas guardadas as devidas proporções, época, ele era o PCC da época. Exato.